disse que para os filhos serem abençoados, eles deveriam honrar pai e mãe. Filhos, honrai o vosso pai, a vossa mãe, para que você viva bem sobre a terra, para que você viva muito sobre a terra, para que você seja feliz sobre a terra. Qual é a condição, há 2000 anos atrás, que Paulo estabeleceu? Era honrar o pai e a mãe. Esta era a condição, não havia outra condição. Vós, filhos, honrai os vossos pais. Honrar os vossos pais. E desse lado aqui, irmão Eli, de igual modo com os pais, que faz essas coisas depois diz Deus abençoe, imagine um filho rebelde, que não ouve o seu pai, não ouve a sua mãe, e ele faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, sai para a rua, fica dias fora de casa, volta de madrugada, mas de manhã cedo ele vai dizer, bença pai, bença mãe. Será que Deus irá pegar isto, mesmo que o pai responda, Deus o abençoe, meu filho, Deus o abençoe, minha filha, mesmo que aquilo seja de boa vontade, mas será que Deus vai pegar a bênção desse pai e colocar sobre um filho rebelde? Sendo que a condição para tal filho ser abençoado é honrar o seu pai e a sua mãe? E honrar não está também ligado à obediência, ao respeito? Não é isso? Agora veja, como que a bênção de um pai, de uma mãe, irá, de fato, cair sobre um filho e uma filha rebelde? Como que um homem, um filho, uma filha, pode tratar o seu pai, a sua mãe, a pontapé, com toda a rebeldia, com toda a falta de respeito? Há casos, irmão Eli, que os pais diz más palavras, xingamento contra os seus pais. Há casos que filhos e filhas levantam a mão para agredir fisicamente os seus pais. Além de agredir com palavras, ainda agride fisicamente. E há muitos casos que chegam até assassinar os próprios pais. E o que adiantou, então? Essas 10 bilhões de vezes que o pai e a mãe disse Deus o abençoe. Esta bênção foi para onde? Esta bênção não existe, porque o tal filho não merece tal bênção, porque a tal filha não merece tal bênção. Deus estabeleceu, irmão, ali as suas leis, e tudo está dentro das leis de Deus. Todas as coisas acontecem dentro dessas leis. E Deus estabeleceu as suas leis nesse sentido. E para o homem ser abençoado, tratando-se dos filhos, ele deve honrar os seus pais. É a lei de Deus. E tudo está aí dentro. Não adianta você depois chorar, se ficar com remorso. Bem, você terá que mostrar que, de fato, você honra o seu pai e a sua mãe, e mudar de vida para que, de fato, a bênção de Deus venha sobre você. Um outro ponto, irmão Eli, imagine uma moça, um rapaz que vive na casa dos seus pais, e eles vivem na prostituição, ainda na casa dos seus pais, e aí, de manhã cedo, eles vêm para pedir bênção ao seu pai e à sua mãe. Qual é o valor que tem nisso? Então, vou repetir aqui, irmão Eli, para deixar claro. Quando um pai amaldiçoa seu filho com palavras, ou bate no seu filho com ira, com raiva, e depois diz, Deus o abençoe, meu filho, qual é o valor que tem nisso? Quando um filho e uma filha são rebeldes para com seus pais, e depois diz, bença pai, bença mãe, mesmo que eles respondam, qual é o valor que tem nisso? Não tem nenhum valor, irmão Eli. Isso são apenas tradições, são apenas uma questão de formalidades. Mas a bênção verdadeira para o filho é ele nunca mostrar a vergonha do seu pai, da sua mãe, e honrar os seus pais enquanto eles estão vivos sobre a terra, porque são eles quem lhe trouxeram ao mundo. O filho tem esta obrigação para com seu pai e para com a sua mãe, enquanto ele viver sobre a terra, irmão Eli. Então, irmão, é um assunto muito, podemos dizer, muito até polêmico, né? Porque nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, aonde tudo parece ser normal, né? Todo tipo de erro parece ser normal, a ponto de que as pessoas fazem esses erros, todos que o irmão pronunciou, e ainda acredita que pode ser abençoado. O senhor imagina que um filho faz todo esse tipo de erro, se prostitui, faz coisas erradas debaixo do teto dos seus pais, agride seus pais com palavras, são filhos rebeldes, mas ao mesmo tempo ele acredita que se não receber aquela bênção do pai, ele não vai viver bem. Ele tem que tomar aquela bênção achando que aquilo vai fazer ele ficar bem. Ou até mesmo os pais, como foi dito mais atrás, que tem uma má vida, que maltrata os filhos, faz coisa ruim com o filho,
e depois acredita que está abençoando porque fala essas palavras. E, irmão, falando nessa prostituição debaixo da casa dos pais, hoje está totalmente apoiado. Você vê que os pais, eles permitem que os filhos tragam mulheres para dormir na sua casa. Ah, está lá no quarto dele. Mulheres tragam homem para dormir nas suas casas, sem ser marido, sem ser mulher. Então, irmão, para que nós continue ainda nesse assunto, falando um pouco de tradição e falando um pouco do absurdo que hoje está na Terra. Então, irmão, eu gostaria de lhe perguntar, ainda dentro desse tema, o que é de uma moça, ou seja, uma mulher, uma filha, que perde a sua virgindade debaixo da casa dos pais, torna-se uma prostituta, porque nós sabemos que uma mulher que não tem marido e deita com um ou com outro homem é uma prostituta, né? Seja por dinheiro ou seja por prazer. Então, irmão, a pergunta é essa: o que é que pode ser de uma mulher dessa que perde a sua virgindade debaixo da casa do seu pai e tem uma vida de prostituição debaixo da casa dos seus pais, irmão? O senhor está com a palavra. Sim, irmão Eli, como eu disse, todas as coisas acontecem debaixo das leis que Deus, ele mesmo estabeleceu. E quando um pai, uma mãe, amaldiçoa seu filho com palavras, ou bate nele com raiva, com ira, essa criança está sob maldição. Quando um filho, uma filha, é rebelde para com seus pais, aqueles que lhe trouxeram ao mundo, eles estão sob maldição. Toda vez que os homens se comportam fora das leis de Deus, contra aquilo que Deus disse por meio do seu servo profeta daquela geração, essas pessoas estão sob maldição. É por isso que no tempo de Moisés, Deus diz: eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes as minhas palavras. Qual eram as palavras de Deus? Eram as coisas que estavam contidas nos 5 livros de Moisés. Nada além disso. Eram os 5 livros de Moisés. Não tinha nada em outro lugar. A bênção se vocês ouvirdes as minhas palavras. Aquilo que Deus dizia-lhes por meio da mensagem de Moisés, que estava contida em 5 livros. E a maldição se não as ouvirdes, se ignorar. A ponto, irmão Eli, que Deus disse: qualquer um que desviar a sua orelha, o seu ouvido, para não ouvir a lei que Deus tinha dado por meio de Moisés, até mesmo a sua oração é uma abominação. Tudo que aquele homem, aquela mulher fazia, aos olhos de Deus, era abominação, mesmo que fosse em nome de Jeová. Mas, desde que ele não escutasse a lei de Moisés, não ouvisse a lei de Moisés, que era a mensagem de Moisés, esta pessoa estava sob maldição. Então, quando Deus dá um profeta à humanidade, com esse profeta vem novas leis, regras, preceitos, ordenanças, mandamentos para a humanidade naquele tempo. E aqueles que escutam as palavras de Deus que vêm a ele por meio desse profeta, estão sobre as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão sobre ele. E aqueles que não a escutam, que desviam o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, eles estão sob maldição. Então, o mundo que nós vivemos, existe, irmão, uma inversão de valor nas coisas. Vou dar um exemplo. As pessoas pensam que as igrejas são de Deus e que os bares, as discotecas, as casas de prostituição são do diabo. Ora, enquanto que as igrejas, aos olhos de Deus, têm um peso maior. Aos olhos de Deus, as igrejas são pior do que os bares, as discotecas. Sim, as pessoas não sabem disso, irmão Eli, porque as pessoas chamam coisas de nada como se fosse de Deus. Agora, neste caso, tanto os bares, a prostituição, as discotecas são do diabo, assim quanto as igrejas. Mas quando Deus vê isso, as igrejas são mais pesadas. Vou dar um outro exemplo. As pessoas olham para as prostitutas, para os bêbados, para os drogados, para os ladrões. As pessoas não veem essas pessoas com bons olhos. Essas pessoas são até discriminadas. Está bem, mas as pessoas olham para os pastores das igrejas, os líderes das igrejas, os membros das igrejas, com os bons olhos, sendo que, na verdade, aos olhos de Deus, uma prostituta de rua, irmão Eli, um bêbado na sarjeta, um drogado, um ladrão,
tem mais santidade e mais moral diante de Deus do que um pastor de igreja, do que um padre de igreja. Mas as pessoas não conseguem ver isso porque não tem o colírio de Apocalipse 3, que é dado por Deus por meio de um profeta vivo sobre a terra. Então, entre ser um bêbado, um fumador de cigarro, e ser um membro de uma igreja, ser membro de igreja aos olhos de Deus é pior. Sim, todas essas coisas são pecados, mas ser membro de igreja, hoje, aos olhos de Deus, é uma coisa muito pior. E quando o irmão fala sobre uma mulher, uma moça, que perde a virgindade na casa do seu pai, como que Deus vê esta mulher? Irmão Eli, o profeta de Deus, Caco Felipe, diz que existe 3 tipos de prostituição. A primeira delas, eu vou ler aqui, irmão Eli, para que fique mais claro, está no capítulo 51, versículo 22, do livro do profeta Caco Felipe. O profeta diz, bem, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a prostituição. Há 3 formas de prostituição. A forma normal é quando uma mulher aluga uma casa e recebe facilmente os seus clientes, ou seja, os seus amantes ou amigos, ou ainda se for um tal que alugou a casa para ela e ele é o único que ela recebe. É uma mulher prostituta, mulher da vida. E geralmente tem uma criança dele e apresenta-o como seu marido. Mas é uma prostituta de primeira linha. É similar ao que vocês vê nas cidades universitárias. Os maiores centros de prostituição são as cidades universitárias. Então, você vê, a primeira forma de prostituição é quando a mulher aluga uma casa ou está em algum lugar onde homens vão procurá-la. Ou mesmo que ela tenha uma relação apenas com um único homem, tem filho dele e assim por diante. É a prostituição normal, natural que se vê hoje na Terra. E isto é uma abominação aos olhos dos homens. Os homens não veem isto com um bom olhar. Mas no versículo 23, o profeta diz, ora, no primeiro caso, que é no caso dessa prostituta, todos sabem que ela é uma prostituta. O seu pecado de prostituição é como o que vive de empréstimo ou interesse. Ela é uma abominação aos olhos dos homens, mas não é aos olhos de Deus. Esse tipo de prostituição não é abominável aos olhos de Deus, ou seja, é um pecado. E se esta mulher não deixar isto, ela pode ir ao inferno com isso. Mas não é uma abominação aos olhos de Deus. Toda a tribo de Judá descende de Tamar, uma prostituta desse tipo. Há também Raabe, e estas 2 prostitutas são bisavós do rei Davi e do Senhor Jesus Cristo. Agora, no versículo 24, o profeta diz, mas a segunda forma de prostituição mas a segunda forma de prostituição, uma abominação aos olhos de Deus, é quando uma jovem mulher, ou um rapaz, ou uma mulher mantém relações sexuais estando na casa dos seus pais, ou na casa do seu tutor. Tutor, mesmo que não sejam os seus pais biológicos, mas alguém que cria aquela pessoa, ainda que seja com um só homem, é uma prostituta. Então, uma moça arruma um namorado e começa a se prostituir na casa dos seus pais. O que acontece com ela, irmão Eli? Ela está sob maldição. Maldição sobre ela, e maldição sobre a casa do seu pai, e maldição sobre o seu país. E ela não sabe. Talvez o seu pai não sabe. Talvez o seu pai apoia o tal namorado na sua casa. Talvez a mãe apoie o namorado na sua casa. Talvez a mãe e o pai até incentiva a sua filha a usar preservativos para não ficar grávida ou pegar doenças, assim por diante. Isto é comum ver hoje nas famílias, irmão Eli. Mas isto é uma abominação. Tal casa está sob maldição. Tal mulher está sob maldição. Tal rapaz que faz isso está sob a maldição. E isto, quero deixar claro aqui, bem pontuado, e isto é uma abominação aos olhos de Deus. Então veja, irmão Eli, as pessoas olham para a prostituta, uma prostituta, como eu disse do primeiro caso, e tem preconceito e olham isto com más olhos. Tudo bem, mas quanto às suas filhas e os seus filhos, tendo vários namorados e prostituindo nas suas casas, as pessoas não vêem mal nisso, irmão Eli. Mas veja que isso é uma abominação aos olhos de Deus. É pior, muito pior, do que aquela mulher que vive da prostituição, que alugou uma casa em algum lugar e que recebe visitas de homens. Mas a segunda forma de prostituição é uma abominação aos olhos de Deus, e é quando uma jovem mulher, ou um rapaz, ou uma mulher mantém relações sexuais,
estando na casa dos seus pais ou na casa do seu tutor, ainda que seja com um só homem. É uma prostituta. Em Gênesis 38, ninguém viu Tamar com um homem. Mas quando ela ficou grávida, deixa eu terminar de ler aqui, irmão Eli. Mas quando ela ficou grávida, eis o que está escrito no versículo 24. E chegou, cerca de 3 meses depois, se informou a Judá, dizendo, Tamar, a tua nora, se prostituiu. E eis que ela está mesmo grávida pela prostituição. E Judá disse, façam-na sair, e que ela seja queimada. Vocês vê? Vê como era que Deus via a prostituição lá? Agora, dado que essa prostituição é pior do que a primeira, irmão Eli, essa prostituição de moças e rapazes se prostituindo na casa dos seus pais, o que vai acontecer com esta moça? O que vai acontecer com esse rapaz? Mais tarde, quando ele se casar e ter uma família, a sua família estará sob o quê? Estará sob maldição. E o profeta de Deus diz, irmão Eli, que a coisa mais preciosa, mais valiosa que uma mulher tem, não é os seus diplomas escolares, não é o seu diploma da faculdade, não é o quanto ela sabe disso ou daquilo, mas é a sua virgindade. A mulher deve lutar para manter a sua virgindade até o seu casamento. E o casamento é o dote. O casamento não é arrumar uma mulher em qualquer lugar, um homem em qualquer lugar e morar junto. Isso também é prostituição. Aos olhos de Deus, um homem que leva uma mulher, mesmo que tenha uma certidão de casamento, mesmo que casou na igreja católica, evangélica, protestante, paranamista, aos olhos de Deus, tal homem vive com uma concubina. Ele não tem uma esposa, porque ele não doutou esta mulher. Nós podemos falar sobre isso, irmão Eli, trazer aqui na live, o que é o casamento, porque as pessoas não sabem. Todos esses pastores dessas igrejas, que dizem ser casados e apontam o dedo para aqueles que não têm um papel, uma certidão, melhor certidão, não sei como é que chama, irmão, certidão de casamento, eu acho. Eles dizem que essas pessoas vivem adultério, enquanto eles mesmos, todos os pastores dessas igrejas, até os branamistas, vivem adultério com as suas esposas. Aos olhos de Deus, o que eles são? Sequestradores de mulher. Roubaram uma mulher em algum lugar. Sim, chegou na casa de alguém e levou uma mulher embora. Não deu dote, como diz a palavra de Deus, como diz o mandamento do Antigo Testamento, do Novo Testamento e o mandamento de Deus hoje, por meio do profeta Cacó Filipe. Nós podemos falar sobre isso, irmão Eli, aqui para que fique mais claro. Mas voltando ao assunto dos rapazes, das moças, que comete pecado de sexo na casa dos seus pais, eles estão sob maldição. A casa do seu pai está sob maldição. E também o seu país está sob maldição por causa deste ato. E o profeta diz, esta mulher que não se guardou, não se manteve virgem até o seu casamento, Deus irá tirar a felicidade que seria dela e dar para uma outra mulher. E esta mulher que fez isso, este rapaz que fez isso, sim, ele irá sofrer sobre a terra. Agora, irmão Eli, quando as pessoas estão sofrendo, e algumas pessoas dizem, oh Deus, eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Você não sabe? Então volte um pouco no seu passado. Vasculhe o seu passado e veja o que você fez, moça, quando você estava na casa do seu pai. Você, rapaz, que não sabe por que o seu sofrimento, você não sabe por que está sofrendo? Volte um pouco no seu passado e veja como que você comportou diante dos seus pais. Você foi um bom filho? Ou você foi um filho rebelde? Você guardou a sua virgindade para a sua esposa ou você se prostituiu na casa do seu pai? Sim, irmão Eli, as pessoas não sabem disso. Então, Deus, ele é um Deus de amor, mas também Deus é um Deus de justiça. E como eu disse, todas as coisas estão sob as leis de Deus. E as leis de Deus estão a trabalhar e o homem receberá de acordo com o seu salário. Aí você diz assim, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está bem, mas desde que tal rapaz, tal moça, tal homem, ou seja, quem ele for, de fato esteja arrependido dos seus pecados, de fato encontrou o profeta vivo do seu tempo, confessou os seus pecados, tomou o seu batismo e mudou de vida, irmão Eli. Não é continuar fazendo as mesmas coisas. Ora, se você fez isso, está bem, você não sabia, mas desde o ponto que você sabe, você já não pode mais fazer isso. Se você fez isto e aquilo por ignorância, porque você não sabia, está bem, mas agora você já sabe. E se você o fizer,
você estará fazendo com toda a sua consciência, e a punição de Deus sobre você, as maldições sobre você, pode ser ainda pior. Que Deus possa, irmão Eli, ajudar os filhos de Deus que tenham a oportunidade, aqueles que, os rapazes, as moças que ainda são virgens, que possam atentar para este ponto. Para aqueles que não tiveram esse privilégio de conhecer esta verdade a tempo, que eles possam arrepender-se dos seus pecados e pedir misericórdia a Deus, por meio da mensagem do seu profeta, que é o profeta Cacau Filipe. Então é isso, irmão Eli. Para os rapazes e as moças que cometem pecado de sexo na casa dos seus pais, eles estão sob maldição, os seus pais, a casa dos seus pais está sob maldição, o seu país está sob maldição por causa daquele ato, e essas pessoas serão infelizes na terra por causa das coisas que ele cometeram. E lembrando também que este pecado de prostituição é abominável aos olhos de Deus, pior do que uma prostituta tradicional. Irmão Eli. Muito bem, irmão. Um pouco mais sobre o que o irmão mencionou, só para que as pessoas entendam claramente que uma prostituta, aquela que se prostitui debaixo da casa dos pais, é muito abominável aos olhos de Deus, porque, e principalmente hoje, porque como está investido os papéis, hoje não se tem mais um rapaz para conhecer uma moça, conversar primeiro com seus pais. Não, hoje primeiro se conhece a moça, primeiro se deita com ela e depois vai conhecer a família. Então, para que você hoje, que está nos assistindo, que vai nos assistir, quando você estiver sofrendo, se você tiver um tipo de sofrimento e você disser, eu não sei por que eu estou sofrendo, volte no seu passado e procure saber o que você fez. Porque se você se prostituiu debaixo da casa do seu pai, você levou maldição. Quando você vê os seus pais sofrendo, e eles dizem, eu não sei por que há tanto sofrimento na minha casa, deve-se procurar, pais, aonde vocês apoiaram os seus filhos a cometer abominação dentro de casa. Porque o pecado está dentro da sua casa. Porque quando um pai permite o filho ou a filha se prostituir dentro de casa, o pecado está na sua casa. A maldição está sobre toda aquela família. E no futuro, quando você procurar saber o porquê está sofrendo, é porque você foi amaldiçoado. Você foi amaldiçoado, mas não fui eu que fiz. Mas aquele que apoia o ladrão é tanto ladrão quanto ladrão. Porque se você sabe que alguém é ladrão e você apoia, você se torna ladrão. E se você sabe que o seu filho está vivendo em prostituição, que a sua filha está vivendo em prostituição, e você apoia, você também está amaldiçoado junto com ele. Igualmente o que nós falamos lá atrás. Você sabe que o seu filho erra, você sabe que a sua filha erra, a sua filha vive em prostituição, a ponto que você mesmo, pai e mãe, vocês recebem esses homens nas suas casas para deitar-se, para fazer coisas erradas com suas filhas, mulheres para fazer com seus filhos, e no dia seguinte vocês vão abençoar. Esse mesmo filho que te pede a benção, essa mesma filha que te pede a benção pela manhã ou pela noite, mas esse mesmo filho que traz homem ou mulher e se prostitui debaixo da tua casa, pai ou mãe, ele está sendo amaldiçoado e está te amaldiçoando. Essa benção, essa tradição que você tem de todos os dias abençoar, isso não garantirá a benção. Porque se a casa está amaldiçoada, quem está habitando lá? Quem está habitando lá são os espíritos de demônio. E se está lá habitando os espíritos de demônio, não haverá benção. Vocês apenas estão pronunciando palavra. Vocês apenas estão pronunciando tradições que vêm de religião. Você diz que é evangélico, você prega contra um católico, mas e aí eu te pergunto, será que você já parou para pensar se você realmente é diferente do católico? Você, branamista, você diz, eu sigo um profeta, William Branham,
Mas será que você já parou para pensar que as suas tradições não é a mesma do catolicismo? Vocês estão cumprindo o que está escrito no livro antigo dos profetas. A grande meretriz e as suas filhas. Vocês, religiosos, vocês, católicos, são a mãe, a grande meretriz, a que trouxeram as tradições. E vocês, protestantes, evangélicos e branamistas, vocês são as filhas. Vocês são a filha herdando aquilo que a sua mãe trouxe. A ponto, irmão, que eu já vi um pastor evangélico, dizer que debaixo de quatro paredes se pode fazer de tudo, porque a mulher é um corpo só. Então, irmão, entrando nesse assunto, vou entrar um pouco agora sobre os pastores, porque há tanto pastor na terra hoje, há tanto pastor mentiroso, falso, que eles são capazes, irmão, de fazer de tudo para atrair as pessoas a ele. Mas quando, na verdade, esses pastores, eles não estão preocupados com pessoas, eles não estão preocupados com família, eles não estão preocupados com os filhos, com os pais de ninguém. Não, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados apenas com vida boa e luxo, irmão. Hoje, quando nós olhamos na televisão, na internet, o reinado desses pastores. Você passa numa cidade pequena, onde o pastor tinha uma igrejinha pequena, ou ele está construindo uma maior por cima, ou uma grande do lado. E quando você vai ver, esses pastores estão vivendo uma vida de rei.